Meus queridos, diletos irmãos em Cristo Jesus, estamos de volta com mais um conteúdo em nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse. Estamos analisando o livro do Êxodo, especificamente nos primeiros versículos e capítulos que retratam da libertação do povo de Israel do Egito na instrumentalidade de Moisés e de seu irmão Arão. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre libertando o povo de Deus. O problema, quando Moisés obteve a primeira audiência com Faraó, exigindo pela ordem divina a soltura, a liberdade do povo de Israel, e o mesmo se enfureceu, redobrando a carga sobre o povo de Israel, oprimindo com mais severidade. Isso levou os oficiais israelitas a questionar com Faraó, o qual os acusou de preguiçosos, de que queriam sair pelo deserto para oferecer sacrifício a um suposto Deus. Isso levou esses oficiais a questionar com Moisés na porta do palácio de Faraó, que por sua vez Moisés foi aos pés do Senhor orar, e Deus então disse a Moisés que a partir daquele momento iria agir. No conteúdo que estaremos agora analisando, falaremos sobre Moisés libertando o povo de Deus à promessa. Por isso vos convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo de número 6, versículos de número 1 ao 30. Nós temos aqui duas seções no conteúdo deste capítulo: a natureza dessa promessa e os nomes dos integrantes nessa promessa. Sendo assim, nos versículos de 1 a 13, Moisés é reanimado no sentido de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o próprio Deus, irá de fato libertá-los do Egito e conduzi-los à terra prometida. Quando os esforços humanos parecem se acabarem, quando eles olham para os lados e não vê qualquer outra alternativa, Moisés então se dirige a Deus. E Deus diz para ele: Moisés, agora vocês verão o que eu, o Senhor, hei de fazer. Então, agora Jeová, o El Shaddai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o grande Jeová, entra em ação. Nos versículos de 1 ao 13, a Bíblia diz: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor, Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles.
1491 aproximadamente, o Deus Todo-Poderoso se revela de uma forma mais geral e de forma nacional aos filhos de Israel. Para os patriarcas, Deus se revelou esporadicamente, apenas como Deus Todo-Poderoso, mas como eu sou, aquele que é suficiente, aquele que é capaz de operar o impossível. Deus se revela então agora ao povo de Israel como nação. Antes de conduzir o rebanho, o bom pastor contava as ovelhas para que não faltasse nenhuma. Por isso, no livro de Malaquias, no capítulo 3 e o versículo de número 17, a palavra do Senhor diz o seguinte: no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Deus age diretamente com seu próprio poder para que mais tarde eles não venham gloriar-se. Pois bem, há uma ênfase peculiar na menção de Moisés e Arão, justamente no versículo 26, que diz o seguinte: foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Dois homens simples, duas figuras humanas normais, sujeitos às mesmas paixões, mas foi através desses pequenos homens que Deus fez maravilha e manifestou a sua excelsa glória no Egito e nas nações em redor, que até hoje repercute o poder de Deus a favor do povo de Israel. Eram como se fossem levados à abertura do poço de onde tinham sido cavados. Aliás, um poço muito pobre, porque sua ascendência e condição era muito humilde e muito simples, conforme o próprio profeta Isaías, no capítulo 51 e o versículo 1 diz: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor, olhe para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Então, a glória é para Deus. Os atos foram diretamente de Deus e não do povo, e não de Moisés e não de Arão, mas o Senhor que escolheu esses simples homens para operarem grandes milagres. Mas por meio deles, olha, o Todo-Poderoso operou a libertação do seu povo. Foi através de instrumentos assim frágeis, meus amados, que ele falou ao maior monarca da história da época, a Faraó. Faraó, cujos despojos mortais permanecem até o dia de hoje nos museus e nos centros arqueológicos do Egito e de Israel, que comprova o poder de Deus sobre aquele povo. É seu método escolher as coisas fracas, as coisas loucas, para envergonhar e reduzir a nada
as fortes, e os sábios, para que ninguém vos glorie na sua presença, mas que a glória viria a ser do Senhor, conforme o próprio apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 28 e o 29, que diz o seguinte: Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E foi exatamente por isso que Deus momentaneamente não tirou o povo de Israel do Egito até que esgotasse toda a capacidade humana, ou pelo menos toda a ideia de Moisés, de Arão, dos israelitas em geral, de que através das suas condições Israel sairia do Egito. Mas não foi por essa ordem, não foi por esses pensamentos. Pois bem, nós vimos aqui, portanto, Moisés libertando o povo de Deus, a promessa, a natureza da promessa, Êxodo 6 ao 13, e nós temos aqui a segunda seção, que são os nomes, Êxodo 6, 14 ao 30. Queridos, queridas, esses versículos registram as famílias de Rúben, Simeão e Levi, que foram antepassados de Moisés e de Arão. Nesse texto, conforme lemos, não vamos nos ater em todo o texto, evidentemente, mas versículo 14 ao 30, estes foram os chefes das famílias israelitas, os filhos de Rúben. Os filhos mais velhos de Israel foram Enoque, Palu, Erzon e Carme. Esses foram os chefes de Rúben. E aqui vai toda uma lista dos filhos de Israel, descendentes dos patriarcas que saíram dali pela mão forte do Senhor. E conforme nós lemos no versículo 26, foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Faraó resiste obstinadamente à libertação. Eu não sei falar bem, que foi a desculpa de Moisés. Eu não sei falar bem, como me ouvirá Faraó? É a insuficiência de Moisés, mostrando que o suficiente, o Todo-Poderoso, portanto, entraria em ação. Por isso, 40 anos no deserto, em completa solidão. Tinham roubado de Moisés a sua eloquência, né? Que Estevão afirma que ele possuía numa fase anterior da vida, aquela eloquência que tivera no Egito. O deserto esvaziou Moisés do seu eu, da sua suposta capacidade pessoal, da sua suposta inteligência, do seu renome, e deixou ele completamente desprovido do Egito e dependente de Deus para esta nobre causa. Pois bem, como Jeremias, ele se sentia como uma criança e incapaz de falar. É terrível quando a vontade humana se põe em antagonismo à vontade divina. Se não vergar, terá que ser quebrada. Dessa vez, o descendente de uma raça imperial
tinha encontrado um que era superior a ele. Seria melhor que o caco de louça enfrentasse os cacos de louças da terra, mas Deus não é insensível. No princípio, ele tentou provar a Faraó quem ele era e o que era. Uma das principais razões das pragas, bem como desses sinais, foram estabelecer o fato de que o Jeová dos Hebreus era o grande ser que está por trás de toda a criação. E foi justamente toda essa família, todos esses descendentes de Israel ali no Egito, que pelo poder e pela ação divina saíram dali com poder e com grande despojo. Mas, enfim, no nosso próximo conteúdo estaremos falando sobre Moisés libertando o povo de Deus, o profeta. Que Deus te abençoe, que essa palavra sirva de elevo espiritual para a sua vida. Compartilhe a mesma, divulguem, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e o seu joia, e isso você estará nos animando a continuar criando conteúdos como este para abençoar a sua vida. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.